Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos meditar numa passagem aqui que se encontra no livro de 1 Pedro. Eu vou ler do versículo 14 em diante. Versículo 14 diz: Pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, tem também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Bom, pessoal, essa passagem aqui, eu estou lendo ela aqui mais para meditar um pouco. Com relação você, irmão, você, irmã, que gosta de cometer alguns deslizes, gosta de cometer alguns erros, e aí você usa aquela velha palavra: não me julgue, porque não pode julgar ninguém. Pode julgar sim, de acordo com a palavra de Deus, porque o tempo de começar o julgamento já chegou. E o julgamento começa pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Entendeu? Então, é tempo de ter julgamento sim na igreja. E o julgamento começa pela igreja mesmo, pelos irmãos. Entendeu? Porque como que você vê o seu irmão cometendo um erro e você não pode corrigir porque você está julgando? Não, você não está julgando, você está corrigindo o erro do seu irmão. Se ele estiver cometendo qualquer tipo de erro, você pode corrigir sim, principalmente se você for um obreiro. Mas o obreiro que anda verdadeiramente dentro da palavra de Deus, você pode corrigir sim, porque é assim que está escrito no versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Entendeu? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Porque tem muita gente que acha que para ser evangélico, basta estar numa igreja. Esquece que Jesus falou que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estará. Por que Jesus falou isso? Porque numa casa onde tem um casal, marido e mulher, se os dois conversarem e falarem no nome de Deus, ali Deus se faz presente, porque tem dois reunidos no nome de Jesus. Então, na sua casa, você chama a sua esposa chama você ou chama um filho, e vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Pronto, ali já tem dois. Significa que Deus ali se faz presente. Por isso que ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Então a sua casa também é uma igreja. Entendeu? A sua casa é uma igreja. Você só tem que se comportar da maneira como a Bíblia manda. Se reunir falando da palavra de Deus. Porque se você tiver na sua casa com o seu esposo ou com a sua esposa, ou com o seu filho, mas tirar um tempinho para meditar na palavra de Deus, ali Deus se faz presente, entendeu? É assim que funciona, porque tem muita gente que acha que só por ir na igreja já está salvo. Eu sempre gosto de contar uma história que não é bíblico, é uma história do mundo aí, mas é uma coisa que a gente usa para comparar a situação. Diz que de uma senhora, que ela era muito católica, ela era daquelas católicas ali que era ali direto, não perdia uma missa.
E então toda vez que ela ia para a missa, todos os domingos que ela ia para a missa, ela pegava uma pedra e colocava lá num pau ocado, no oco de um pau lá. Então, todo domingo ela passava e jogava uma pedrinha lá. Aí ela ficou velha, morreu. Aí foi pro céu, chegou lá no céu. Essa é a história, né? Chegou lá no céu, começou a conversar com os anjos. Aí os anjos vai e fala para ela, pergunta para ela: quantas missas você foi? Elas é fácil. Todos os domingos eu ia para a missa e ali eu colocava uma placa, eu colocava uma pedra no oco de um pau. É só a gente ir lá e tirar as pedras e contar quantas missas eu fui. Então, ali foi determinado que um anjo descesse com aquela senhora lá naquele pau, cortar o pau e ver quantas pedras tinha lá dentro. E assim foi feito. Quando cortaram o pau, tinha uma pedra, só tinha uma. Então, aí o anjo falou para ela: em toda a sua vida você só foi uma missa? Aí ela: não, eu fui todos os domingos, não sei o que está acontecendo, o que aconteceu, mas todo domingo eu colocava uma pedra aí. Então vai para o chefe, lá para o chefe esclarecer, o anjo que estava no comando esclarecer para ela. Então ela pegou e disse assim, o anjo pegou e falou para ela: na verdade, irmã, você só foi uma missa e foi realmente no dia que a senhora estava doente, que a senhora não pôde ir para a igreja, e a senhora pediu uma vizinha para lhe representar na igreja. E a vizinha foi assistir a missa lhe representando. Então foi a única missa que você foi na vida. Aí ela: mas como assim, se eu não fui, foi a vizinha que foi? Aí o anjo explicou para ela: o problema é o seguinte, todas as vezes que você ia para a missa, verdadeiramente o seu corpo estava lá na missa, mas o seu espírito, a sua alma, o seu pensamento estava fora da igreja. Estava lá nos filhos, no esposo, lá não sei aonde, entendeu? Então, no dia que essa irmã foi lhe representando, foi a única missa que você assistiu, porque você estava em casa, mas na verdade o seu espírito, o seu pensamento estava lá na missa. Então essa foi a única missa que você foi em toda a sua vida. Então, pessoal, é uma história que eu costumo contar para dar exemplo para as pessoas. Que muitas das vezes a pessoa diz: não, eu estou indo para a igreja todo dia, eu estou lá, estou orando, estou rezando, estou fazendo isso. Mas você está completamente dentro da igreja, está ligado ali no trabalho que está sendo feito ali na igreja naquele momento, ou você está ali só o corpo, mas o seu espírito está lá fora na rua, está lá fora no seu trabalho, na sua casa, nos seus filhos, no seu esposo, ou no seu carro, ou em alguma coisa assim que esteja fora da igreja. Então, cuidado, irmão. Não é só ir para a igreja para estar salvo, não. Precisa fazer o que está escrito na Bíblia. Porque não adianta de nada você fazer as coisas sendo que são desobedientes o Evangelho de Deus. Então vamos ler e vamos procurar obedecer o Evangelho de Deus, beleza? Estamos juntos, que Deus em Cristo os abençoe.